A CCJ da Câmara, por 45 votos a 10, deu aval ontem a uma proposta de emenda à Constituição que anistia partidos que descumpriram as cotas de recursos para mulheres e negros nas últimas eleições e que impede que a Justiça Eleitoral puna as legendas que cometeram irregularidade nas prestações de contas. Para especialistas, a anistia irrestrita aos partidos é prejudicial à democracia, dificulta ainda mais a participação de mulheres e negros na política. Além disso, praticamente impede o trabalho de fiscalização por parte da Justiça Eleitoral. Eu vou pedir para o Jorge explicar para a gente, mas é muito bom a gente entender como é que isso afeta a formulação de leis, porque você não tem a sociedade ali representada no Congresso Nacional. Né, Jorge? E aí você tem um recorte, que é aquele recorte que caminha a nossa sociedade aqui no Brasil e no mundo de maneira geral, né? Que é o recorte machista, do homem branco, hétero, e a gente não tem toda a diversidade representada. Então, não é simplesmente uma PEC de anistia, a gente precisa entender exatamente o que está em jogo, e é a nossa representatividade, né? Bom dia. Bom dia, Vivian. Bom dia, Eduardo. Bom dia, William. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no ICL. Vivian, ao longo dos últimos um ano aqui trabalhando com vocês no ICL, eu sempre pautei as minhas apresentações, as minhas falas aqui, por fazer uma leitura muito fria e pouco adjetivada do ambiente político, tentando trazer clareza do que estava acontecendo aqui em Brasília e um pouco também de bom ânimo para tudo que estava acontecendo em Brasília. Mas ontem, acompanhando essa votação, eu fiquei absolutamente estarrecido, de cara. É um balde de água fria a todos aqueles que acreditam na política. Por quê, Vivian? Se você olhar as pesquisas no Brasil, especialmente em 2018, tivemos muitas pesquisas falando como a sociedade brasileira se sente afastada do ambiente político. Muito por conta disso que você bem disse aqui, representatividade. O parlamento brasileiro hoje é um parlamento de uma face só, do homem branco, rico e que não conhece as especificidades locais e regionais da sua própria região. O que essa proposta de emenda à Constituição 5 faz é jogar de novo essa água fria, é um escárnio com a sociedade, é algo perverso que não deixa com que os partidos políticos sejam punidos de acordo com a lei. É muito ruim. Eu vou ler aqui só 2 dispositivos para vocês terem ideia do que está sendo feito por meio dessa proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada ontem por um quórum absolutamente grande diante da repercussão política e social que essa proposta pode ter. O primeiro parágrafo, o primeiro artigo, melhor dizendo, como você bem disse, ele concede anistia para partidos políticos que não olharam para a cláusula para as cotas mínimas de mulheres e negros na última eleição. Ou seja, os partidos tinham, de acordo com a lei e com a Constituição, naquele momento, uma quantidade mínima de candidaturas para serem ofertadas por grupos de negros e de mulheres. O que aconteceu, se essa PEC for aprovada, de acordo com o seu artigo 1º, é que esses partidos que não cumpriram com a lei não poderão ser penalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. É um fracasso total das instâncias democráticas e esse é só o primeiro artigo. Olha só, Eduardo Moreira, o terceiro artigo. O terceiro artigo dessa proposta garante que os partidos políticos recebam novamente dinheiros de empresa para quitar as despesas de campanha. Isso recentemente foi abdicado, isso recentemente foi tirado do nosso ordenamento jurídico, ou seja, as empresas não poderiam participar financeiramente da eleição e agora o que essa PEC quer é garantir que empresas participem ajudando os partidos políticos a quitar as suas dívidas de eleição. Ou seja, se você juntar esses 2 artigos, o artigo 1º e o artigo 3º, é realmente uma risada drástica, dolorosa e perversa do parlamento brasileiro diante da sociedade. Vivian, eu estou realmente muito triste com isso que está acontecendo aqui. Eu fico, assim, sem palavras para dizer, porque você vai apontar vários parlamentares ditos progressistas votando a favor dessa proposta, que, de novo, concede anistia a partidos políticos que afrontaram uma bandeira histórica desses próprios partidos, ou seja, candidaturas femininas e candidaturas negras são bandeiras históricas de partidos progressistas e esses mesmos partidos ontem garantiram um quórum absolutamente elevado para a votação e aprovação dessa proposta na CCJ. É um momento muito triste, a gente tem que acompanhar dia a dia essa votação aqui e já dá um sinal de que realmente o Legislativo não conhece e não tem interesse em uma relação republicana com a sociedade brasileira no momento de hoje. Eu, como mulher, me junto a você nessa indignação. Entendo totalmente e muito bom que a gente tenha esse espaço para falar sobre isso. Jorge, muito obrigada.